Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos refletir e rezar sobre essa situação dramática que a humanidade enfrenta sobre a pandemia de coronavírus. É bem verdade que todas as vezes que enfrentamos dificuldades, enfrentamos grandes males, como é a situação que toda a humanidade enfrenta hoje, nós somos levados, nós cristãos, a olharmos para a cruz de Cristo. Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores e as venceu na cruz. Antes a cruz, que era sinal de dor e de maldição, tornou-se sinal de superação, porque o próprio Cristo passou por ela, a venceu e transformou a cruz num sinal de salvação para nós. É isso que nós cristãos acreditamos. No entanto, há situações mais inusitadas e difíceis que jamais poderíamos imaginar, enfrentar, tantas vezes se abatem diante de nós. Os sofrimentos vêm como um ladrão no dia que nós menos esperamos. E então, nesses dias difíceis como nós enfrentamos hoje, nós resgatamos, nós invocamos mais uma vez toda aquela fé que existe dentro de nós. Esses são tempos difíceis. Essa é aquela noite escura que o homem enfrenta em situação de perdas de vidas humanas, perdas tão grandes, perdas esboçadas na fisionomia de cada ser humano que perde um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido. Nas situações de isolamento social, nas inúmeras dificuldades que o ser humano enfrenta, nós olhamos para a cruz de Cristo e encontramos nela respostas para tempos tão difíceis como esses. Um pequeno vírus, pequeníssimo, que não é visto a olho nu, mostrou ao homem que nós não somos onipotentes. Nós somos frágeis, tão frágeis como Cristo estava ali na cruz. Impotentes diante de algo que é tão pequeno e cuja origem está na natureza, porque até mesmo a natureza possui liberdade. Não a mesma liberdade moral que o homem possui, mas a natureza também possui liberdade, a qual foi dada por Deus. Liberdade para evoluir, liberdade para responder até mesmo às agressões que o homem faz, provoca, quando trata a natureza de um modo antinatural. Um pequeno vírus veio para nos mostrar que as armas e a tecnologia não são possíveis para nos salvar. Armas e tecnologia não se mostraram suficientes para salvar o homem dessa situação. Um simples vírus que pode ser combatido com água e sabão, elementos tão simples. O sofrimento nos torna receptivos. Que sabe o homem que não passou por sofrimentos. Quando nós sofremos, nós nos tornamos mais receptíveis aos sofrimentos daqueles que estão ao nosso redor. Hoje, neste momento, não é mais possível virar os olhos para o sofrimento dos outros. O sofrimento dos outros hoje é o nosso próprio sofrimento.
As dores dos outros são nossa própria dor. O mundo se expandiu, os mercados se expandiram, atravessaram os territórios dos países, alcançaram todo o globo. Os mercados se expandiram e o coração do homem se fechou. O coração do homem se fechou, imaginando que ao se encher de coisas e ao se manter cheio de si mesmo e das suas próprias realizações pessoais, o homem estaria seguro e a salvo e não precisaria mais dos demais. Um simples vírus veio nos mostrar que nós somos uma coletividade, que o que atinge aquele que está ao nosso lado nos atinge. Então começou a provocar na humanidade a necessidade de se ver como coletivo. Cristo, explicando aos seus discípulos, disse que quando ele fosse levado da terra, ele atrairia todos a ele, todos sem distinção. Aqueles que crescem nele, aqueles que não crescem nele. Ele disse que ele atrairia todos a ele, mostrando-nos que ele enfrentou as dores. Ele sabe o que é dor. Ele hoje chora com a humanidade as milhares e milhares de perdas que acontecem todos os dias. Ele chora ao ver cada lar onde falta neste momento um ente querido. Ele chora ao olhar para os hospitais e ver a quantidade de pessoas doentes e sofrendo. Ele olha para os profissionais que neste momento trabalham e exauridos, se sentem impotentes. Deus chora conosco, como chorou pela morte de Lázaro. Deus chora como um pai e uma mãe chora, como um irmão chora, pela perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um conhecido, amado. Deus chora conosco. Deus não é indiferente às nossas dores e às nossas dificuldades. E então essa situação que nós vivemos nos dias de hoje vem nos mostrar toda a capacidade que a humanidade tem de voltar a se sentir humana mais uma vez. Ainda haverá aqueles que dirão: onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus? E há aqueles também que erroneamente dizem que a situação que nós vivemos é castigo de Deus. Ora, se uma pandemia fosse castigo de Deus, ela se abateria igualmente sobre maus e bons? E muito pior, atingindo muitas vezes de um modo tão mais avassalador sobre os pobres, pequenos e desvalidos? É claro que não. A pandemia que nós vivemos não é castigo de Deus. Então nós podemos perguntar: onde está a soberania de Deus em toda essa situação? Pois a soberania de Deus está e sempre esteve em tornar todas as situações que são frutos da liberdade humana, ainda que situações ruins, transformá-las num bem. Aí está o poder de Deus. É aí que eu quero conversar com você. É aí que eu quero dizer para você que eu e você temos o poder de transformar toda essa situação num bem maior, se estivermos dispostos a olhar ao nosso redor. Se estivermos dispostos a olhar para a cruz de Cristo e reconhecer lá a um sinal da nossa salvação. Jesus hoje é elevado, como era a serpente elevada diante dos israelitas quando eram picados por serpentes no deserto. E então, ao olharem para a serpente, eles eram curados, porque aquele a quem eles adoravam os curava e os libertava. Ele ainda faz isso hoje. Ele ainda quer nos curar e nos libertar. Ele quer afugentar todo medo. Ele quer dizer para nós que a morte não é o fim, que Ele venceu a morte e que existe uma vida eterna que nos espera.
E Ele veio dizer para nós que nós possuímos, através do Seu Espírito Santo, a capacidade de transformar situações difíceis em grandes oportunidades de redescobrirmos a nossa humanidade. Coisas impensáveis nós estamos vendo nos dias de hoje, como um vislumbre do que já estava lá em Isaías, no capítulo 2, no versículo 4, quando a palavra vai dizer assim: transformarão as suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não travarão mais combate. Hoje, indústrias armamentícias produzem máscaras. Grandes montadoras e outras indústrias produzem álcool gel. A tecnologia e as armas não são a nossa maior defesa. A solidariedade é. Abrir o coração e descobrir que nós precisamos muito mais de amor e caridade do que de coisas. É o caminho capaz de salvar a humanidade. Capaz de fazer com que nós possamos nos tornar humanos de novo. Eu convido você a descobrir isso, a descobrir toda a força que existe em você, porque foi dada por Cristo Jesus por meio do seu Espírito, a transformar a mim e a você em pessoas solidárias, em pessoas que rezam não só pela situação pessoal, mas pelos outros. Por isso eu convido você hoje a rezar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, envia sobre nós o teu Espírito Santo neste momento. Nós precisamos do teu Santo Espírito. Nós clamamos a ação salvífica e poderosa do teu Santo Espírito sobre toda a terra neste momento. Nós te entregamos, Senhor, os nossos lares, as nossas casas. E assim como os israelitas fizeram sinal com o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das suas casas, nós pedimos que o sangue do Cordeiro hoje lave as portas das nossas casas, dos lugares onde nós habitamos, por onde nós passamos. Nós pedimos que o sangue de Cristo hoje venha lavar, proteger e curar todos os nossos familiares, os nossos queridos, as pessoas dos nossos relacionamentos, todas as coisas direta e indiretamente ligadas a nós, nós submetemos agora ao senhorio de Jesus. Bem como nós submetemos o nosso coração. Transforma o nosso coração de pedra, Senhor, num coração de carne, num coração solidário, amoroso. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Socorre, Senhor, cada um dos doentes neste momento, cada pessoa que sofre. Envia os teus anjos para que os teus anjos acampem ao redor de cada leito de dor neste momento. Em cada hospital, em cada casa, onde haja uma pessoa doente, uma pessoa sem auxílio, uma pessoa isolada. Alcance, Espírito Santo de Deus. Envia os teus anjos, Senhor, para que eles acampem ao redor. Nós pedimos a providência divina sobre cada situação apresentada aqui, Senhor. Sobre cada pessoa que reza comigo. Nós pedimos que o sangue do Senhor seja aspergido sobre todo o globo terrestre nesse momento. Nós pedimos a ação intercessora de Nossa Senhora, para que ela venha habitar no meio de nós, providenciar em todas as necessidades dos seus filhos, socorrer todos aqueles que hoje têm o coração abatido e que sangra pela perda de um ente querido. Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade da humanidade. Nos ajude, Senhor, a nunca mais daqui para frente sermos os mesmos. Nos ajude, Senhor, a sermos mais solidários, a sermos mais humanos. Tira toda a redoma que antes envolvia o nosso coração, no egoísmo,
no amor próprio, no egocentrismo, na falsa sensação de segurança e nos ajuda, Senhor, a descobrir que você é a nossa segurança. Socorre o nosso país. Socorre, Senhor, cada leito onde há dor, cada família, Senhor. Socorre, Senhor. Ajuda-nos a ver, Senhor, os sinais da Tua providência, da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu imenso poder. Em nome de Jesus. Amém.